Oi, eu sou o Guilherme. Afinal, ciência da computação tem muita matemática? Bom, depende. Depende do que você considera muita e depende do que você considera matemática. Ficou confuso? Vamos por partes. Primeiro ponto. Quando você entra na faculdade de ciência da computação, não é esperado que você já seja bom em matemática. Embora seja necessário uma certa familiaridade e você não odiar a matemática, você não precisa ser bom. Por quê? Porque a matemática da ciência da computação é uma matemática diferente das outras matemáticas. Em ciência da computação você não está usando a matemática que você usou no ensino médio, que você aprendeu no ensino médio. Você está usando uma matemática completamente nova. Uma matemática que você vai aprender no curso. Então, não é necessário que você seja bom na matemática que é usada na ciência da computação, porque você vai aprender durante o curso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, apesar do ciência da computação realmente ter matemática, ela não compõe a maior parte do curso. A maioria das matérias são de computação, são de áreas da computação, são relacionadas à programação, etc. Matemática tem mais no início do curso, que é para dar uma base para matérias mais complexas, mas eu acho que, dependendo da faculdade, tem 6 a 7 matérias da matemática e mais de 10 aí de computação, mais de 15 talvez. Ciência da computação não é um curso muito matemático, quanto pode parecer. Tem matemática, mas o foco dele é programação. O foco dele é analisar o código, é analisar conceitos de computação. Ok, agora a gente sabe que a matemática do curso a gente aprende durante o curso e não são tantas matérias assim. Agora resta uma pergunta. Essa matemática é difícil? Bom, isso depende. Depende de vários fatores. Primeiro ponto da faculdade. E algumas faculdades, por exemplo, elas separam mais as matérias da matemática e acaba sendo menos conteúdo em cada matéria. Outras faculdades juntam muita coisa em uma matéria só, o que acaba deixando ela um pouco mais pesada. E o segundo fator é professor. O papel do professor é muito importante. Então, se você tem a escolha, se você tem a matéria lá da matemática que você precisa fazer, é uma obrigatória, e você tem a escolha de qual professor fazer, você tem que pesquisar qual dos professores é melhor. Qual que é a métrica de melhor? Bom, um professor ele pode ser justo e um professor ele pode ser injusto. Ele pode não ter uma didática boa e cobrar muito pesado numa prova. Isso seria um professor que não é muito bom, quanto a um professor que tem uma boa didática e faz uma prova justa. É exatamente o que ele cobrou e com o essencial, não tentar complicar as coisas à toa. Então, dependendo da sua faculdade e dependendo do professor que você fizer a matéria da matemática pode ser uma matéria tranquila, ou pelo menos normal, pode ser um total inferno. Então, se você tiver a escolha do professor, pesquise bem, porque isso é importante. E o que eu quero dizer com pesquisar? Eu quero que você converse com seus veteranos. Pergunte para eles com quem você fez essa matéria da matemática. E esse professor foi bom ou não? Qual professor você recomendaria? Converse com seus veteranos porque eles têm informações muito valiosas. Mas de qualquer forma, essas matérias da matemática vão exigir estudo. Vão exigir que você estude fora da sala de aula, vão exigir que você faça exercícios que o professor passou, exercícios do livro, porque matérias da matemática são muito práticas. Você aprende um conceito e para você resolver problemas relacionados àquele conceito, você precisa ter praticado para entender bem o conceito. Então, matemática é interessante porque é simplesmente estudar, praticar e aprender o conteúdo dessa forma. E o interessante é que essas matemáticas, elas costumam ter muito conteúdo na internet. Por exemplo, o canal do Ferreto, ele tem videoaulas sobre cálculo 1. O canal Three Blue One Brown, ele tem vários vídeos sobre álgebra linear de uma forma visual, a interpretação geométrica. Eu acho muito interessante os vídeos dele. E existe, por exemplo, o Khan Academy, que tem várias matemáticas aí do ensino superior, como cálculo, álgebra linear. Eles têm tanto videoaulas quanto exercícios que tem correção automática, então você vê se você está acertando ou não. E os exercícios deles são bem graduais, ele não começa com exercício pesado logo de cara. O Khan Academy ele me ajudou muito a aprender cálculo 1. As matérias da matemática não são difíceis, mas exigem esforço. E se você vai precisar de estratégia, você vai precisar de foco.
E eu já te dei várias dicas aqui. Veja videoaulas na internet para conseguir entender melhor. Caso o seu professor não tenha uma boa didática, recorra à internet. Caso o seu professor seja muito difícil, então você vai exigir que você pratique um pouco mais. Eu acho que você pode ficar tranquilo em relação à matemática da ciência da computação. Não é nem um dragão de 20 cabeças. Com estratégia, com estudo, com foco, você vai conseguir superar qualquer uma dessas matérias. Eu vou concluir o vídeo por aqui, mas se você tiver qualquer outra dúvida em relação à ciência da computação, sobre a área, sobre o cursos, se você está em dúvida se quer fazer o curso ou não, tem algumas dúvidas, manda aqui nos comentários que eu vou tentar responder elas em vídeo, ou até comentando mesmo. Por favor, me mande perguntas que eu gostaria muito de responder. É isso, até mais.